والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Em nome de Deus, clemente e misericordioso, louvado seja Allah, Senhor do Universo. A paz e as bênçãos de Deus estejam com nosso amado profeta Muhammad e com todos os profetas e mensageiros enviados antes dele, entre eles Noé, Abraão, Moisés e Jesus, e com todos os seguidores verdadeiros deles até o dia do juízo final. Agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala, no primeiro lugar, por essa oportunidade, esse encontro com nossos queridos sheikhs, Sheikh Osama e Sheikh Abu. Sheikh Abu, nós temos direito que ele sempre visitar-nos, porque ele é de Cuiabá. Então, assim, inshallah, alhamdulillah. Sim, alhamdulillah que nós conseguimos marcar com senhores esse encontro, essa reunião, inshallah, esse no Ramadan, e vamos, inshallah, dar uma continuidade essas palestras, inshallah. Vocês organizam e nós organizamos, vamos trabalhar juntos, inshallah, de acordo com o tempo disponível. Se vocês têm tempo, e inshallah vamos escolher temas importantes, abordar coisas que tem muita relação forte com a vida real das pessoas, inshallah, e falamos sobre esses temas, inshallah. Nós sempre começamos com costumes. Não sei se Yasser está aqui ou não, vou ver se está aqui participando, mas não está. Então vamos, inshallah, nosso tema de hoje é avaliação do comportamento do muçulmano, avaliação geral do comportamento do muçulmano no Ramadã. Nosso objetivo, queridos sheikhs, nesse tema, quando nós falamos avaliação, não significa que nós, como sheikhs, avaliamos os outros e nós não temos erros, não temos faltas, não, ou nós estamos acima da avaliação, não. Nós queremos avaliar o nosso comportamento, nossa vida, mas como sheikh, como líderes religiosos, tem entendimentos errados e tem comportamentos errados, especialmente nos 5 pilares do Islã. Nós queremos concentrar com esses pontos errados, corrigir e avaliar, em geral, quais são as coisas que são boas, certas, para desenvolver essas coisas boas, comportamentos bons, e avaliar os outros erros e corrigir, inshallah. Podemos começar com a shahadatan, a oração, a zakat, a saum, jejum, peregrinação, e o tema é abrangente, é grande. E nós deixamos também vocês livres para abordar, inshallah, esse tema. Nós estamos agora ao vivo no Facebook e tem aqui no Zoom, tem alguns participantes conosco. Inshallah, vamos começar com o Sheikh Osama, falar sobre o que ele, como Sheikh lá em Foz do Iguaçu, o que ele está observando, como ele avaliar o comportamento do muçulmano, em que ele vai aconselhar-nos para corrigir nosso comportamento, inshallah. Barakallahu fiik, Sheikh Osama. Seja bem-vindo. É uma honra estar com vocês. E tfaddal, a palavra é sua. Em nome de Deus clemente e misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo, e a paz de Deus seja com todos os seus mensageiros, seus seguidores, seus adeptos, seus familiares, até o dia do juízo final. Alhamdulillah Rabbil Alamin, que nós estamos numa noite abençoada, num momento precioso, uma noite que Allah Azza wa Jal concedeu para a nação muçulmana, que está sendo celebrada nesses momentos
no mundo inteiro, pelos milhares dos seguidores da religião do Islã, seguidores do profeta Muhammad, que a paz e bênção de Allah esteja com ele. Está tendo encontro entre nossas atitudes, nossas obediências, nossas preces, nossas rezas, nossas orações, nossas práticas religiosas, com a nobre visita do anjo Gabriel, dos anjos de Allah subhanahu wa ta'ala, que estão nesse momento, até madrugada, visitando nossa terra, para abençoar e testemunhar nossas obediências, nosso tempo como está sendo aproveitado na maneira adequada, tentando seguir o caminho do nosso querido profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus esteja com ele. Esse algo não pode deixar de destacar, de falar sobre ele. Nenhum destino de Allah subhanahu wa ta'ala que esse programa venha nessa noite abençoada, noite de decreto, noite de poder, noite da paz, noite de adoração do nosso Criador. Agora, sobre o tema, na verdade, queria deixar minha admiração, meu elogio às pessoas que estou encontrando na minha cidade, pela dedicação, pela importância, pelo ânsia que eles estão mostrando, importância que eles estão mostrando perante a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Graças a bom Deus, são pessoas dedicadas, sinceras, estão aproveitando bem esse mês abençoado, apesar do momento crítico que nós estamos passando, apesar dos decretos, apesar da preocupação, do medo pela essa pandemia que está sendo entre nós, entre nossas famílias, entre nossos filhos, pessoas queridas, e mesmo assim percebe que as pessoas estão animadas. Não deixa de perguntar quando nos voltamos para a casa de Allah, para a mesquita, para praticar, para voltar daquela prática que nos acostumamos de praticar nos anos anteriores. Esse é algo real, merece nosso elogio, nossa admiração, que não podemos deixar de registrar, de destacar, que rogo a Allah subhanahu wa ta'ala de aceitar nossas boas ações e nos faz cada vez mais ligados com nossa religião, com mais dedicação de ensinar nossos filhos, nossos irmãos, as pessoas próximas de nós, um clima, graças a bom Deus, maravilhoso, um clima magnífico, esse que estou percebendo, que estou vendo pelos seguidores da religião nessa cidade, na cidade do Foz do Iguaçu. Tá certo, ninguém perfeito, ninguém pode praticar uma coisa sem erros. E quando a gente fala sobre avaliação, sobre algumas má práticas, algumas falhas, não quer dizer que nós estamos pegando no pé, estamos procurando as falhas dos outros para falar, não. Ao contrário, queremos ser como a nossa religião,
nos colocou, nos deixou, que cada um de nós espelho do seu irmão, para ver as suas falhas, as suas faltas, para tentar recuperar, tentar ser melhor, corrigir aquelas falhas que precisamos de ver nossos irmãos com prática mais completa, mais perfeita, inclusive a prática religiosa, a prática que precisa muita dedicação, muita devoção, muita sinceridade. E a gente fica triste quando a gente percebe que momentos preciosos que estão determinados para ser bem aproveitados estão sendo desperdiçados, estão passando sem ser bem aproveitados. Uma das coisas que eu percebo é aquela má prática, aquele comportamento inadequado que nosso querido profeta nos alertou para evitar de praticar, cair na provocação, ser dominado pelo nervosismo, mostrando a ira, mostrando a raiva. Quando alguém baixa nível com a gente, falta respeito, infelizmente uma das coisas que a gente percebe, não está sendo praticado aquilo que nosso querido profeta nos orientou, não dito que quando um muçulmano jejuador está em jejum, quando for provocado, quando alguém falta respeito com ele, primeira coisa que ele mostra que ele não pode responder, que ele respeita o clima que ele está vivendo, clima de jejum, clima da obediência de Allah subhanahu wa ta'ala, que não queria estragar esse clima, esse momento, com discussão, com troca de palavrão, de tratar o outro com agressividade. Ao contrário, o seu jejum, na verdade, impede dele de descarregar a raiva, impede ele de ser ignorante, de trocar com a mesma ignorância que os outros estão tratando ele com ela. Então, um dos comportamentos que nós precisamos, porque o jejum é uma escola, um momento de treinamento. Como os demais das adorações, a reza nos ensina como ser educado, como a sua língua deve ser ligada com glorificação, com zikr, com leitura de Alcorão, uma língua bem controlada. A nossa vida dentro da mesquita e a nossa vida durante o mês de jejum deve ser assim durante o tempo inteiro, como era nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nunca chegou, nunca faltou respeito, nunca baixou nível, nunca desrespeitou ninguém no Ramadã e fora do Ramadã. Para a gente chegar nesse nível, Allah Azza wa Jal determinou essas adorações para a gente conseguir viver como nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vivia. Então são momentos de treinamento para a gente praticar isso, não tratar, não cair na provocação, não tratar o outro com ignorância. O resto do ano não é só no Ramadã. Ramadã é só um momento de treinamento para a gente seguir esse comportamento fora do Ramadã. Mas, infelizmente, tem gente, às vezes, mesmo assim, está sendo no Ramadã e mostrando ignorância, mostrando nervosismo, mostrando descontrole perante a provocação que ele cai. Que o Ramadã, na verdade,
tem objetivo. O jejum tem objetivo, objetivos de saúde, objetivos espirituais, objetivos sociais. Esses objetivos jamais ser realizada com nervosismo, com má prática, com comportamento inadequado. Então, o Islã veio para nos ensinar, para nos educar, para atingir esses alvos na nossa vida. Do jeito que nosso querido profeta é nosso exemplo, e nós somos também seguidores do profeta, somos exemplos para os demais, para as pessoas que vivem no redor. São coisas importantes e bom sempre de falar. Nós somos uma nação muçulmana. Se a gente verifica versículos de Alcorão Sagrado, percebe que 10% que tem no Alcorão Sagrado a quantia cerca de 150 versículos que fala sobre as obediências, jejum, reza, caridade, zakat, peregrinação, hajj, e testemunha que não é divindade real, além de Allah subhanahu wa ta'ala. Esses 5 pilares do Islã foram tratados no Alcorão Sagrado através de 150 versículos. Mas o comportamento adequado que o Islã determinou, ensinou seus seguidores de seguir para ser exemplar, são 10 vezes a mais. 150 mais ou menos versículos sobre adoração e 1500 anos que fala sobre comportamento. Olha a importância de muçulmano exemplar. Quer dizer, do jeito que você dá importância para a adoração, para seu dever de adoração perante Deus, deve dar atenção 10 vezes a mais sobre seu dever perante as pessoas que vivem no redor. 10 vezes a mais. Infelizmente, hoje em dia, os muçulmanos, maioria dos muçulmanos, na área de adoração são 100%. Mas, infelizmente, na hora do lado de contato com as pessoas, de comportamento com as pessoas na vida, na área de comércio, na área de trabalho, na área de emprego, os demais, todos os meios da vida que a gente vive, infelizmente, encontra pessoas são zero de comportamento. Não estão dando importância para o comportamento adequado igual a importância que eles estão dando para a adoração. Encontra pessoas na mesquita, mashallah, na primeira fileira. Encontra pessoas no jejum, mashallah, na zakat, mas, infelizmente, de comportamento com os outros e zero. O muçulmano deve saber que ele deve dar atenção, deve dar importância ao esse lado 10 vezes a mais do que está dando para o dever perante Allah subhanahu wa ta'ala. Temos deveres sociais muito importante. Esse que o Islã nos ensina. O problema dos muçulmanos no mundo inteiro hoje em dia é a falta de importância, que eles estão dando mais atenção para a obediência e deixando de dar atenção para o lado de prática, de comportamento perante as pessoas. E uma das coisas que percebo, tem tempo determinado, Sheikh Abdul Salam? Pode continuar, fique à vontade. E Sheikh Abu, o resto, inshallah. Paciência, então, Sheikh Abu. Subhanallah, eu estou aprendendo muito. Jazakumullah khair. Continua aí a expressão. Inshallah, aproveitamos a presença dos senhores. Inshallah, estamos felizes. Pode continuar, inshallah. Uma das coisas que percebo é a prática religiosa no início do Ramadã. Sheikh Osama,
لو سمحتم. Oi. A porcentagem que o senhor falou é interessante o senhor repetir. Eu achei interessante esse. Yani, o nosso imaniyat, ibadat, muasharat, essas seriam as coisas, a conversa. شعائر 1500 versículos. عبادات 150 versículos. Subhanallah. عبادات 150 آية. العادات الأخلاق الشعائر 1500 آية تزيد. Inshallah, se o senhor me permitir, eu vou usar a sua conversa depois para deixar isso um pouco mais assim. Eu gostei, isso é muito importante as pessoas saberem, yani, que para Ibadat, quantos versículos são? 150. 150, certo. Isso. E Sha'air Islam, 1500. 1460, mais ou menos. 1400 alguma. Não chega a 1500, mas 1470, 1480, mais ou menos. Tá, só para deixar aqui claro para o nosso pessoal que está assistindo, o que quer dizer isso? لو سمحتم يا شيخنا. Fala. Sim, fala. Desculpa cortar o Sheikh Osama, mas eu achei muito interessante Não, fica à vontade. essa colocação, né? O que quer dizer o Sheikh? O que está querendo dizer aqui? Que naquilo que representa a nossa adoração no Islã, Allah falou em 150 versículos só. E aquilo que representa a nossa vida cotidiana como um ser muçulmano, Allah menciona em 1400 e, digamos, 60 versículos. É isso, né? Exatamente, 10 vezes a mais. 10 vezes a mais. Jazakumullahu khairan. Por favor, pode continuar. Esse eu acho um ponto muito importante. Jazakumullahu khairan. Também uma das coisas que percebo sobre o ânimo das pessoas no início do Ramadã. As pessoas ficam ano inteiro apavoradas, ansiosas, esperando a chegada do Ramadã. Mashallah, eles recebem Ramadã com maior calor, com maior vontade. Mas essa vontade, infelizmente, com a chegada do Ramadã, não dura mais de uma semana até 10 dias. Nossas mesquitas, mashallah, enchem, ocupam todo o espaço, mas a partir da segunda semana, essa quantidade acaba se diminuindo, pouco a pouco. Quando entra o lugar mais precioso, o momento mais precioso, o momento mais importante, últimas 10 noites, que nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam esforçava nela muito mais do que esforçava antes, de acordo com que nossa a mãe dos fiéis, Aisha, que a paz esteja comprazido com ela diga que o profeta alaihi salam, quando entrava as últimas 10 noites, ele dedicava seu tempo rezando, acordava seus familiares para aproveitar esses dias. Infelizmente, pessoas no início do Ramadã, primeiro 10 dias, primeira quinzena do Ramadã, fica bem animadas, com muita vontade, mas infelizmente com a passagem do Ramadã e essa vontade acaba se diminuindo. Aquela prática, aquela quantidade que a gente vê na mesquita, acaba procurando de ver na segunda semestre do Ramadã. Aliás, que a prática no final do Ramadã muito mais importante do que a prática no início do Ramadã, porque últimas noites que o profeta aproveitava, noites que tem a noite do decreto, tem também as noites impares do Ramadã, e tem última noite também, que é a noite da recompensa, que quando o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que tem uma noite que Allah subhanahu wa ta'ala concede para os seus servos uma recompensa enorme. Os companheiros pensaram que o profeta alaihi salam está dizendo, ou está falando sobre noite do decreto. Perguntaram, será essa noite de recompensa e noite de decreto? Falou, não. Essa outra noite, uma noite diferente do que a noite da noite do decreto.
a noite quando o muçulmano cumpre a sua obediência, cumpre seu dever, sua obrigação de jejum. Quando termina a última noite, noite do Eid, a noite do último dia do Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala multiplique a recompensa. Ele comparando, dizendo, o funcionário recebe quando ele termina seu trabalho. Então, uma noite que vem depois que a gente cumpre nossos deveres, quando a gente completa jejum do Ramadã, completa Tarawih na noite do Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala multiplique a recompensa das nossas boas ações. Então, infelizmente, as pessoas acabam dando importância para as noites, para as partes do Ramadã, que menos importante. O mais importante, final do Ramadã. Últimas 10 noites, segunda quinzena do Ramadã, é mais importante do que... Porque tem momentos mais preciosos, tem momentos mais nobres, como acabei de citar e de mencionar. Últimas 10 noites, noite de decreto, última noite do Ramadã, noites impares do Ramadã, esse tudo para ser bem aproveitado. Infelizmente, estou percebendo que as pessoas dão, pela vontade que tem, a ânsia e a espera do Ramadã, acaba com o tempo perdendo essa vontade, acaba desperdiçando os momentos mais preciosos, caindo na preguiça, na verdade. Então, uma das falhas também que estou percebendo na casa. E tem também, gente, o Ramadã para eles só no dia. Quer dizer, só jejuar, deixar de comer, deixar de beber, deixar de ter relacionamento sexual. Mas, na noite, na verdade, eles acabam passando por diversão, por visitação, por coisas inadequadas. Não quero dizer coisas inadequadas que eles estão caindo nos pecados, não. Mas, tipo, eles passam tempo nas redes sociais, na frente da tela de TV, se unindo para jogar o baralho, passando tempo na arguilha, como costume da comunidade. A comunidade libanesa, que na verdade são maioria no Brasil, entendeu? Então, essas coisas também não é momento adequado para passar o tempo, essas coisas, gente. Esses são momentos preciosos, momentos determinados por Allah subhanahu wa ta'ala para ser bem aproveitados. Não deixa de perder a recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. E Ramadã, 24 horas. Como respeitando o dia, jejuando, durante o dia também precisamos aproveitar as noites adorando, lendo ao Corão, suplicando, implorando Allah subhanahu wa ta'ala. E também tem mais duas coisas que vou falar para não prolongar muito. As pessoas às vezes também não percebem quando quebrar o jejum. Eles ingerem comida que tem alho, tem cebola. Às vezes tem pessoas vêm para a mesquita sem usar o perfume, desodorante, acabam prejudicando seu irmão na mesquita, quando vem com cheiro de cebola, que ele quebrou o jejum, acabou comendo cebola. E vem para a mesquita com cheiro de cebola, cheiro de alho, com mau hálito. Essas coisas acontecem nas nossas mesquitas. Uma das coisas também importantes que está acontecendo, pessoas que não usam máscara durante pandemia na mesquita. Eu já recebi, eu mesmo pessoalmente recebi várias reclamações que tem pessoas que não querem mais ir para a mesquita por causa dos irmãos que não estão usando máscara. Infelizmente, que estão dando importância, eles estão respeitando shopping, porque não pode entrar sem máscara. O mercado não pode entrar sem máscara. As feiras de verdura, Ceasa, lugares públicos não podem ser frequentados sem máscara. Infelizmente, ninguém tem coragem
de ir para esses lugares sem máscara, mas infelizmente para a mesquita, vindo para a mesquita sem tapete, ou sem máscara, ou sem uso de álcool gel para purificar. Então, os irmãos estão percebendo isso. Então, evitando de machucar, de jogar na cara, acabam fazendo o quê? Se retirando. Não quero incomodar ninguém. Eles não estão respeitando a mesquita, então melhor não frequenta mais. Olha, uma prática, talvez a pessoa não dá importância, não dá atenção, fala uma coisa comum, mas infelizmente acaba traumatizando seu irmão, afastando dele da casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, precisamos de destacar isso, precisamos de chamar a atenção das pessoas para não prejudique seus irmãos e deixando irmão do jeito que cada um de nós precisa de aproveitar esse mês na obediência, na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, também não pode ser um motivo que impedindo seu irmão de praticar o jejum. E última coisa também, tem gente, como eu falei, tem gente Ramadã para ele só dia, e deixando de praticar coisas adequadas durante a noite. Tem gente contrário, fazendo o quê? Às vezes reza na noite, lê o Corão Sagrado, mas durante o dia, passando o dia inteiro dormindo, em descanso. Reza a madrugada e fica dormindo até 10, 15 minutos antes do Asr. Então, essa pessoa, na verdade, não quero dizer que dormir durante o dia do Ramadã é haram, mas é bom também sentir esforço, sentir sacrifício, sentir um pouquinho de sede e de fome. Inclusive, nossos alunos, nossos filhos, que não estão tendo escola nesse momento, eles passam a noite até últimas horas ou até horas de madrugada, mas infelizmente eles rezam a madrugada e dormem, ficam dormindo até o Asr, mais ou menos. E também um comportamento, uma mania, eu não recomendo, é bom de alertar isso, é bom tipo, tomar cuidado para não perder a recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala nesse momento abençoado que Allah subhanahu wa ta'ala determinou para a gente aproveitar com o maior aproveitamento. Essas são coisas que não quis mais relatar. Tá bom, se a gente respeita essas coisas e evita essas coisas, inshallah, vamos ser o jejum, na verdade, vai nos fazer pessoas mais corretas, pessoas mais exemplares, pessoas mais perto da personalidade do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que eu acho que esse objetivo da obediência de nós faz pessoas mais perfeitas e mais completas e mais exemplar para chegar, inshallah, no dia do juízo final, encontrando aquela recompensa que todo mundo sonha de ganhar para alcançar o paraíso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nosso querido Sheikh Osama, mashallah, que Deus te abençoe pelas palavras, mashallah, nós aprendemos muitas coisas do seu conhecimento, mashallah. Agora, inshallah, vamos passar para nosso querido Sheikh Abu. E nós sempre ouvimos Sheikh Abu falar a pergunta que não quer calar. E começa a avaliar. Então, a verdade, eu gosto muito das palavras dele, do Sheikh Abu, palestras, sermões, mashallah, sempre ele avaliando. Por isso, nós, inshallah, por isso convidamos para esse tema importante, que é avaliar o comportamento do muçulmano. E, inshallah, nós agora vamos ouvir o nosso querido Sheikh Abu, fica à vontade. Nós estamos ansiosos, certo? Para ouvir as suas
as suas palavras. Barakallahu fiik, Sheikh Abu, tafadhal, seja bem-vindo. والله بارك الله فيكم أنت والشيخ أسامة والله لقد تعلمنا كثير منكم. سبحان الله. Eu estou sem palavras, porque na verdade eu mais aprendi aqui. Estou aqui como um aluno, ao invés de tudo. O Sheikh Osama falou tudo aqui para nós. E, subhanallah, pontos muito importantes, né? بعض الأحيان لا يفهم العلماء إلا العلماء. فسبحان الله. بارك الله فيكم. نسأل الله أن نكون يعني أن يعني نوصف بهذا العلم، هذا أكبر فخر، وإلا نحن بيننا وبين العلماء يعني مسافة بعيدة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الله بارك الله فيكم شيخ، بارك الله فيكم جميعا. Bom, eu vou tentar dar aqui continuidade, ou digamos, tentar aproveitar a conversa de Sheikh Osama, Jazallah Khairan Jazá, e fazer das palavras do Sheikh as minhas, né? E tentar, na verdade, dar uma continuidade sobre este assunto, avaliação geral do muçulmano no Ramadã. Primeiramente, dizer que estou muito feliz de estar aqui com os nossos queridos ulama, Sheikh Osama, Sheikh Abdul Salam, Dona Fátima Umeisi, eu vi seu salam aqui, wa alaikum assalam wa rahmatullah. Estou com saudade do pessoal do Cuiabá. Cássio também, vi, Cássio está aqui, mashallah. Estou vendo que Cássio, mashallah, já está casado e tudo. Eu preciso urgentemente ir a Cuiabá, hein? E vi o tio Nader aqui, mashallah, o Nader. Khair ala khair. Assalamu alaikum para todos de Cuiabá. Em breve a gente vai a todos vocês. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, aproveitando um adendo e fazendo adendo e aproveitando um gancho da conversa que Fadila até Sheikh Osama, avaliar o muçulmano, avaliar a ação do muçulmano neste mês de Ramadã, na verdade nós não temos nenhum direito de fazer isso, porém nós estamos aqui apenas para dizer para cada um de nós, que cada um de nós deve olhar para dentro de si e dizer a si próprio, como é que eu quero sair deste Ramadã? Como é que eu estou saindo deste Ramadã? Né? Cada um de nós fazer essa autocrítica, autoavaliação. Né? Como o Sheikh Abdul Salam falou, então a pergunta que não quero calar aqui é, como é que eu estou saindo deste Ramadã? Né? Como é que eu estou saindo desse Ramadã? Ramadã hoje é 27, 28, 29 e acabou. Ou 30 e acabou. Agora, quando chegar no 29, como é que eu saí? Como é que eu entrei? Né? É isso que cada um de nós deve avaliar, deve olhar para si próprio e vamos aqui fazer uma certa analogia e, através dela, cada um de nós fazer esta avaliação para si próprio. Né? Então, fazendo adendo à conversa de Fadila Sheikh, numa certa ocasião, o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam encontrou com certas pessoas e perguntou: Manil Qawm, quem são vocês? Então, eis aqui uma pergunta que não quero calar. Nabi sallallahu alaihi wasallam encontrou com certas pessoas e disse: Manil Qawm, quem são vocês? E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam já sabia quem eram eles. Eles disseram: Mu'minun, nós somos crentes. Nós somos crentes. Então, aí vem a pergunta para nós também: quem somos nós depois do Ramadã? E vamos ver quem eram essas pessoas e quem somos nós depois do Ramadã, quem somos nós nesta reta final do Ramadã. Então essas pessoas disseram: Mu'minun, nós somos crentes. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse assim: Likulli qawlin haqiqa, para toda palavra há algo que mostra a veracidade, que mostra que isso é verdade. O que prova que realmente vocês são crentes perante Allah? O que prova isso? Qual é a prova que vocês realmente são mu'minun? Certo? Se vocês quiserem interagir, conversar, fazer perguntas, fiquem à vontade. Então, o que prova que vocês realmente são mu'minun, são crentes? Eles disseram 15 qualidades que nós temos. 15 qualidades. Então, cada um de nós faça o esforço de sair deste Ramadã, no mínimo, com 10 dessas qualidades. Vamos lá. Quais são essas qualidades? Então, Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: digam para mim quais são essas qualidades. Eles disseram: Khamsun ta'allamna minka,
5 dessas qualidades nós aprendemos com você, o mensageiro de Allah. وَخَمْسٌ تَعَلَّمْ مِنْ رَسُولِكَ. E 5 delas nós aprendemos com a pessoa quem você mandou até nós. وَخَمْسٌ. E 5 delas تَخَلَّقْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. Nós aprendemos antes de abraçar o Islã. Então, quais são as primeiras 5? As primeiras 5 são essas exatamente os pilares do Islã. Shahadatu an la ilaha illallah, testemunho da fé. Iqam as-salah, 5 orações diárias. Ita az-zakah, pagamento do tributo anual. Sawm Ramadan, jejuar no mês de Ramadan. Wa hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila, fazer a peregrinação. Já foram 5, certo? Ok. Mais 5. Que Rasulullah mandou alguém para ensinar a eles. Quais são essas 5? A primeira. Muhammad, amantu billah, trazer fé em Allah. Wa malaikatihi, nos seus anjos. Wa kutubihi, nos seus livros. Wa rusulihi, nos seus mensageiros. Wal qadr, e no destino que o bem e o mal provém de Allah. Já foram mais 5. Agora, Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, quais são as 5 que vocês takhalaqtum fil jahiliya, aprenderam antes de abraçar o Islã? É aqui onde o Sheikh Hussein abordou este assunto. Olha só. 5, Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinou. 5 de iman, já foram aqui. 5 da fé, os 5 que tem a ver com o nosso lado espiritual, mais 5 que tem a ver com o nosso lado espiritual. Agora vamos ver 10 mais outros 5 que tem a ver com o nosso lado de que? Mu'asharat, a nossa convivência diária e o nosso cotidiano. Então, quais são esses 5? Eles disseram: Ash-shukru inda ar-raha, ser grato no momento de vastidão. Quando Allah dá muito, ser grato a Allah tabaraka wa ta'ala. Agradecer a Allah. Saber dizer alhamdulillah. Saber reconhecer que aquilo é dádiva de Allah. Ash-shukru inda ar-raha. Esse é o primeiro. Certo? Segundo, was-sabru inda al-bala. Ser paciente no momento da aflição. Ser paciente no momento da aflição. Was-sidq fi mawatin al-liqa. Ser verdadeiro no campo da batalha. Isto é, no momento em que a pessoa está passando por uma situação, ser verdadeiro. E war-ridha bimur al-qada. Ficar satisfeito com a decisão de Allah. Se Allah levou seu pai, levou sua mãe, levou seu filho, levou seu irmão, levou seu amigo, essa é a decisão de Allah. Ar-ridha bimur al-qada. Ficar satisfeito com a decisão de Allah. Que Allah Rabbul Izzat wal Jalal, ao fazer assim, tinha um propósito ou tem um propósito diante desta situação. Já foram 4, né? Já foram 4. Então, 5. وَتَرْكُ الشَّمَاتَةُ الْآذَى إِذَا حَلَّتْ بِالْمُصِيبَةِ. Nunca ficar satisfeito com o declínio do inimigo. Se Allah afetou seu inimigo com uma pandemia, afetou seu inimigo com algo, nunca ficar satisfeito. Isso é o mais difícil de todos. Então, nós temos aqui 5 que tem a ver com fé. Mais 5 com fé. E depois entramos nesses 5 com akhlaq, o nosso cotidiano e a nossa conduta. Então, vou repetir. Shukr inda ar-raha, ser grato. Sabr inda al-bala, paciente. Ridha bimur al-qada, ficar satisfeito com a decisão de Allah tabaraka wa ta'ala. Tarku shamatatul adha idha halat bil musiba. Nunca ficar satisfeito com o declínio do inimigo, né? E tinha mais um, qual era? Bom, acabei esquecendo aqui. عند اللقاء. الثبات عند اللقاء. O في مواطن اللقاء, ser verdadeiro no campo da batalha, não recuar, sempre ir à frente. Né? A pessoa está lá no campo da batalha, não recuar, sempre ir à frente. Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando viu essas qualidades deles, sabe o que ele falou? Ele falou: "Fuqaha'un udaba'un kadu an yakunu al-anbiya min khisalin ma ashrafaha." E esses daqui eram de Yemen, Ahle Yemen, esses. Eram da cidade do Sheikh Abdul Salam. Eram de Yemen. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fuqaha'un udaba'un kadu an yakunu al-anbiya min khisalin ma ashrafaha." Nabi sallallahu alaihi wasallam disse fuqaha, ulama, que eles são ulama, são teólogos.
Udaba são pessoas dotadas de conhecimento. Cado an yakunu al-anbiya. Por pouco Allah fazia dentre eles mensageiros min khisalin ma ashrafaha, devido a essas nobres qualidades. Então vejamos aqui, o Sheikh Osama falou que nós temos aproximadamente 1470 versículos do Corão onde Allah fala de quê? Do muasharat, da nossa vida cotidiana. Nabi sallallahu alaihi wasallam está aqui a parabenizar e mostrar o valor de quem? Daqueles que eles, antes do Islã, trouxeram essas qualidades, essas nobres qualidades de quê? De akhlaq, da boa conduta. Aí o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse assim para eles, na boa conduta também, no momento da boa conduta, disse assim: Alá azidu lakum, vocês não querem que eu aumente ainda mais qualidades ou ainda mais algo para vocês de conhecimento, de conselho? Eles disseram: Balá ya Rasulallah, por que não o mensageiro da Allah? Disse Rasulallah sallallahu alaihi wasallam, disse assim: La tajma'u ma la ta'kulun, ولا تبنوا ما لا تسكنون ولا تنافسوا فيما عنه تزولون وارغبوا فيما عنه تخلدون واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: La tajma'u ma la ta'kulun. Quando for ao mercado, né? Em Cuiabá, quais são os mercados que a gente tinha mesmo? Já esqueci os nomes do mercado, né? Sei que tem aquele principal ali, é o extra que temos ali, né? E depois tem o de um lado, outro lado também, né? Hoje deve ter mais próximo de onde lá, subhanallah, fugiu agora os nomes. Tem muitos mercados, Abu. Muitos cresceu, mercados. Né? Se você vem, nós levamos você para o mercado. Não preocupa. Quando eu vier, eu vou querer ir ali no Lelis, restaurante, comer peixe. خير. فاللهم صل على محمد. Nabi sallallahu alaihi wasallam deu mais 5 conselhos. Quais foram? La tajma'u ma la ta'kulun. Quando for no mercado, seja prudente ao comprar. Saiba o que comprar. Não compre tudo aquilo que você não vai consumir em casa. Vai chegar em casa e vai ficar lá por dias e dias, e meses, você não vai consumir. La tajma'u ma la ta'kulun. Não aglomerem, não juntem aquilo que vocês amanhã não irão comer. Wala tabnu ma la taskunun. Não constroem grandes espaços que amanhã vocês não irão ficar dentro deles. Ali radiyallahu anhu, sobre isso, o que ele disse? Ele disse: النفس تبقي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. Ali radiyallahu anhu diz sobre esta questão da pessoa construir aquele espaço que ele não vai usar, que a nafs tabqi ala dunya, o ser humano chora por este mundo. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais construir, eu quero 10 quartos, quero 10 suítes, cada quarto com seu próprio banheiro. Subhana rabbil ala. Uma coisa interessante sobre o banheiro, olha, uma conversa puxa outra. Uma coisa interessante sobre o banheiro, na África e no Médio Oriente, o banheiro onde é que fica antes e a chefe? Ficava dentro de casa ou fora de casa? Não, onde? Banheiro, né? No meu país? No seu país, no meu país, banheiro antes ficava onde? Antes fora de casa. Fora de casa. Moçambique também é a mesma coisa, antes fora de casa. Eu ainda lembro que na casa do meu avô tinha 2. Um lá para tomar banho e outro lá do outro lado para necessidades. Subhana rabbil ala. E a casa era enorme. E eu me pergunto, por que eles não faziam banheiro dentro de casa? Eles não faziam. E a casa era enorme. Agora, hoje, o banheiro passou para dentro de casa. Depois passou para dentro do quarto. Sim. Aí chega subhanallah. Na'udhu billah. É uma conversa separada para um outro momento, este daqui, né? Todavia, então, Ali radiyallahu anhu disse que a pessoa chora por este mundo, enquanto ele bem sabe que a tranquilidade neste mundo é não ter muito. Então, voltando mais uma vez atrás, Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Wala tabnu ma la taskunun." Não procurem construir casas que vocês não irão residir nelas amanhã. وَلَا تَنَافَسُوا فِيمَا عَنْهُ تَزُولُونَ. Não briguem um com o outro naquilo que vocês amanhã irão deixar.
وَارْغَبُوا فِيمَا أَنْتُمْ تَخْلُدُونَ. Procurem trazer dentro de vocês entusiasmo, ânsia sobre aquilo que amanhã vocês terão eternamente, que é o Jannah. E acima do Jannah, a satisfação de Allah. E Nabi sallallahu alaihi wasallam finalizou dizendo para eles: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Temei Allah, aquele Allah que vocês amanhã terão que voltar até ele. Então, caros respeitosos irmãos, digníssimas irmãs, este é o resumo, acredito eu, daquilo que Fadila da Sheikh Osama, ou um complementar, diria eu, daquilo que o Sheikh deixou aqui, de que, só que aqui a gente falou de 10, né? Então, ficamos no igual. Porém, Nabi sallallahu alaihi wasallam chamou esse povo de fuqaha, udaba, de pessoas, ulama, né? Quando eles mostraram essas nobres qualidades. Portanto, eu finalizo dizendo para cada um de nós, foquemos nisso, nessas nobres qualidades de que? De akhlaqiyat, boa conduta, boa convivência com os outros, respeitar acima de tudo, respeite todo tipo de ser humano que vier à sua frente, respeite, subhanallah. Eu vou finalizar com uma história bem rápida, e a Sheikh, bem rápido. Numa certa ocasião, eu ouvi essa história, acho que ainda ontem em casa, escutando uma palestra. Numa certa ocasião, quando não há respeito, quando não há consideração, numa certa ocasião, um homem pedinte bateu numa certa porta pedindo comida. O marido estava sentado com a sua esposa. Esse marido era muito rico e estava sentado ali com a sua esposa. Subhana Rabbi al-Ala, quando vão ver, era um amigo, alguém pedindo. O marido disse para ela, mande-o embora. Mandaram ele embora. Ele foi-se embora e não foi bem recebido. Subhana Rabbi al-Ala, anos passados. Este homem que estava sentado com a sua esposa, que era muito rico, começou a perder dinheiro, começou a perder as coisas, acabou ficando pobre e acabou perdendo tudo, ao ponto também de perder a sua esposa. Essa mulher acabou casando-se novamente. Quando ela casa, ela está com a sua família, um dia ela está sentada na mesa, vem uma outra pessoa bater a porta da sua casa. Quando bate a porta da sua casa, ela vai lá e abre. Quem ela encontra? O seu primeiro marido. Ela encontra na porta. A pedir esmola. E ela entra para dentro de casa e começa a chorar. O marido atual pergunta para ela, por que você está chorando? Ela diz, quem está lá na porta é meu marido pedindo esmola agora. Ele diz, eu nunca te contei um segredo do marido atual, mas deixa eu te contar. Num certo dia, eu pedi esmola numa certa casa e fui mandado embora. E depois de anos eu descobri que a casa onde eu pedi esmola era na sua casa. E aí ela separou do primeiro, casou com aquele que veio bater na porta dela, e subhana rabbi ala, o primeiro, por não respeitar o pedinte, Allah fez ele ficar na mesma situação, na'udzubillah. Então, respeito acima de tudo neste Ramadã, respeite todo tipo de ser humano, em especial os nossos ulama, os nossos mashaykh, respeitem eles, dê total direito deles e dê total direito de todo ser humano nisso que é o nosso khair. وجزاكم الله خيرا. Barakallahu fiik, nosso querido Sheikh Abu, mashallah, boas palavras. Mashallah, alhamdulillah que nós conseguimos ouvir suas palavras neste mês abençoado, nessa noite abençoada. Eu quero dizer para todos os irmãos, todas as irmãs, que quando nós como mashaykh, como líderes religiosos, falando sobre avaliação, nós estamos avaliando a nossa vida também. Cada um de nós tem erros. E no Islã não existe aquele nível de anjo, que ninguém de nós é anjo. Todos nós somos seres humanos, temos erros, temos faltas. Por isso, quando nós falamos avaliação, nós avaliamos nosso comportamento em geral. E nós, como Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre um mensageiro de Allah, que ele diz in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Eu não desejo senão reconciliação. Esse é um profeta e mensageiro. Ele disse, eu não desejo senão a reconciliação tanto quanto possa. Mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah. E o meu êxito
meu sucesso não é senão pela ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Nele confio e para ele me volto contrito, arrependido. إليه توكلت عليه توكلت وإليه أنيب. Então, eu também quero que todos nós, por exemplo, eu gostei das palavras do meu irmão Sheikh Abu, do nosso querido irmão Sheikh Usama, e cada tem que avaliar a sua vida. Eu sempre falo isso. Cada de nós tem que avaliar sempre. Essa é uma ética do muçulmano, um comportamento do muçulmano, que é sempre avaliar a si próprio em que ele acertou, em que ele errou, para corrigir os erros e desenvolver os comportamentos corretos dele, inshallah. Estou aqui falando com os irmãos que estão administrando a reunião. Se tem uma pergunta ou uma dúvida, vamos ver, Sheikh Abu, se tem uma pergunta para o senhor ou uma dúvida, e depois não sei se tem uma pergunta ou não, mas vamos ver, inshallah. Vamos verificar aqui se tem uma coisa. Sheikh Abu, nós vamos perguntar ao senhor, até vem a resposta. Nós, como muçulmanos, todos, hoje em dia, infelizmente, tem entendimentos, ou tem, na história islâmica, tem escolas de jurisprudência islâmica, tem escola Hanafi, Shafi'i, Hanbali, Maliki, tem esse. E hoje em dia está me ouvindo? Tô sim. Sim. E hoje em dia também tem escolas, tem entendimentos diferentes, tem grupos, tem assim. Então, o que o senhor quer aconselhar o muçulmano, especialmente aquele muçulmano que entra no Islã, que reverteu, ou seja, que entra no Islã? Como ele consegue entrar no Islã mesmo, não se tornar, está entrando numa escola ou em um grupo, entendeu? Assim, como nós podemos evitar esse erro? Que nós entramos, todos nós, entramos no Islã como religião. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse, millata abikum Ibrahim, huwa sammakum al-muslimin. Huwa sammakum al-muslimin. Então, ele que denominou vocês como muçulmanos, não denominou vocês ou chamou vocês como shafi'itas, como hanbalitas, como assim por diante. Então, como o senhor avalia esse ponto? Bom, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Primeiramente, deixar claro que Allah Tabarak wa Ta'ala no Coran nos incentiva a seguir as ordens de Allah, ordens do profeta sallallahu alaihi wa sallam, wa ulil amr minkum, e aqueles que estão na nossa ou sobre a nossa liderança, isto é, que estão a cuidar de nós, velar, e aqueles que têm toda essa responsabilidade sobre nós. Então, é importante para que todo aquele que é muçulmano, independentemente se abraçou o Islã ou se nasceu no Islã, para todos eles, é importante para todos, de uma só forma, ou de uma, digamos, de uma só forma assim, entender que Allah Rabbul Izzat wal Jalal é meu Criador. Primeiro ponto é esse, né? Mas antes de eu entrar nessa sua resposta, Sheikh Fana, deixar aqui claro uma coisa também, tanto para o revertido como para o muçulmano. Nós não podemos olhar para o Islã, como uma esponja que
nós usamos para poder tirar aquela sujidade e ela não voltar nunca mais. Ou como, é óbvio que no hadith aparece essa expressão, né, com uma lixa, etc. Nós não podemos olhar para o Islã só como algo que eu entrei no Islã, vou parar de fumar. Eu entrei no Islã, vou parar de beber. Eu entrei no Islã, vou parar de fazer isso. Não. O ser humano, independentemente de quem quer que ele seja, ele vai cometer erros. Então, primeiramente, a primeira coisa que eu gostaria de deixar aqui como conselho, que a gente vê muitas das vezes, que as pessoas elas abraçam o Islã e elas vêm e começam a praticar, julgando que ela vai sair totalmente daquele erro dela e ela decepciona-se quando ela não sai. Então, ela diz que o Islã não me ajudou em nada, aí abandona o Islã. Então, o Islã, ele aceita todo mundo de todo jeito, né? Na época de Umar bin Khattab, havia aquele certo homem que, bem na batalha, estava bebendo. Umar bin Khattab prendeu ele e depois disso, este mesmo homem saiu e foi lá e guerrilhou. Então, o primeiro ponto que gostaria de deixar aqui claro é esse. Islã, sim, é uma religião linda, pura, é uma religião que está ali para trazer melhorias em nós. Mas, entenda uma coisa, disse assim, Allah, se o Senhor for perdoar os pecados dos seus servos, perdoa todos eles. Porque qual dos seus servos que não comete um pequeno erro? Todos eles cometem. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria daqui de deixar. Né? Que a gente tem visto muitas das vezes, as pessoas abraçam o Islã com essa finalidade e depois decepcionam-se. Então, querido irmão, querida irmã, venha para o Islã, pratique o Islã, mesmo que você tenha erros, mesmo que você morra com aqueles erros, continue praticando o Islã. Segunda coisa é, na questão de segmento, de quem a gente seguir, eu diria para todo aquele que está na sua localidade, como muçulmano, aquele que abraçou ou aquele que veio ao Islã, eu diria para todos esses, olha, é importante olharmos para uma coisa, né? Primeiramente, quem é o nosso Allah, o que Allah quer de nós? O que Muhammad deixou para nós? Kitab Allah wa Sunnah. Nós temos o livro de Allah e a Sunnah. E, ao mesmo tempo, o profeta sallallahu alaihi wasallam também disse que eu deixo para vocês os meus companheiros, Khulafa ar-Rashidin Mahdiyin, né? Os meus companheiros que estão na retidão. Sigam eles e aqueles que seguirem eles, eles estarão bem. Então, isso para dizer que é importante nós, hoje em dia, nos apegarmos aos nossos mashaykh. O sheikh está na nossa mesquita. Dizia um sheikh, para mim, quando eu cheguei no Brasil, ele dizia assim para as pessoas, procurem sentar com o sheikh Abu, suguem todo o conhecimento que ele tem até acabar tudo. E aí, então, é importante nós sentarmos com o nosso ulama da nossa mesquita, né? Focar nisso. Não ficar a seguir internet, aqui, esse grupo, aquele grupo, aquele grupo. Hoje, nós vivemos numa sociedade onde se vive o Islã de internet e pouco se vive o Islã do coração. O Islã é a mensagem do coração para o coração. Do coração do chefe do Islã para o meu coração. Do coração do chefe do Islã para aqueles que estão em Cuiabá. Então, o meu conselho, primeiramente, é Islã é uma religião que nos aceita com as nossas falhas. E segundo, dizer que Islã é aquela religião que nós devemos sempre estar ali próximo dos nossos ulama para que a gente possa seguir da forma mais correta possível. Kassim, saudades também. Salam, Kassim, salam aqui. Jazakumullahu khairan. Bom, acho que é isso, né? Não sei se tem mais alguma coisa aqui que o chefe gostaria que a gente falasse. بارك الله فيك nosso querido Sheikh Abu. O Sheikh Osama já falou e saiu. راح. سبحان الله. Acho que o horário, né? O horário para ele foi horário ele falou que ficou esperando, então para ele muito difícil ficar esperando muito tempo. Mas, então, Sheikh Abu, não. vamos aproveitar a sua presença então. Mais um pouquinho, porque eu também daqui a pouco tenho Qiyam al-Layl aqui na mesquita, etc. Então, mais um pouco dá para a gente ficar mais uns 5 minutos, inshallah. Tá bom, tá bom. Mais uma pergunta, Sheikh. تفضل.
aqui no Brasil e em todos os países que a maioria deles não são muçulmanos, a mudança a mudança, mudar a religião, ou seja, mudar a crença, que uma pessoa cristã reverter muçulmano, se tornar muçulmano, e assim, acontece isso muito. Mas nós percebemos que muitos entram no Islã com entendimento da mudança, que quando ele entrar no Islã vai mudar sua vida totalmente, 100%. Ele, por exemplo, ele está passando problemas, passando dificuldades, então ele está pensando que pode ser eu mudo minha religião, entro no Islã, e pode ser que esses problemas vão acabar, vão terminar. A pergunta é assim, é o seguinte: seja que o Islã, entrar no Islã, é uma solução mágica para nossos problemas, um remédio para as nossas doenças, só assim que você se tornar muçulmano, pronto, todos os seus problemas resolvidos. Seja que assim é correto, ou tem requisitos, tem condições, tem coisas, tem que seguir o Islã de verdade para que resolver esses problemas. Ou assim, só você se tornar muçulmano, seus problemas resolvidos. Tem como corrigir esse entendimento, Sheikh Abu? Tafadhal. Então, Subhana Rabbi al-Ala, anteriormente eu, na verdade, foquei um pouco nisso, mas vamos abrir um pouco mais este leque e esse assunto. Eu digo para todo muçulmano e toda muçulmana e todo aquele que abraça o Islã, é importante uma coisa: ler a história de Sahaba, conhecer os Sahaba, ver a dificuldade que os Sahabas passaram, porque os Sahabas, nós temos aqueles que eram muito ricos mesmo, aqueles que, quando passavam na cidade de Medina, o cheiro ou o aroma, a fragrância do seu perfume espalhava-se em toda a Medina. Quando este indivíduo morreu, a mortalha dele não conseguia, ou melhor, não cobria todo o seu corpo. A mortalha, kafan, não cobria. Quando tapavam a cabeça, os pés ficavam aparentes. Quando tapavam os pés, a cabeça aparecia. E esse era bem rico entre os sahabas. E morreu numa situação em que não havia mortalha para ele. E encontramos do outro lado sahabas como Bilal ibn Rabah, como Suhaib Rumi, como Salman Farsi, que enfrentaram dificuldades após abraçar o Islã. Apanharam após abraçar o Islã. Então, uma coisa que eu peço a todo mundo encarecidamente é ler a história do Sahaba, conhecer Sahaba. Assim nós iremos entender que, ao abraçar o Islã, eu não estou aqui para vir trazer melhorias na minha vida cotidiana, quer dizer, de uma forma, vamos assim dizer, financeira, estrutural, sem problemas. Não, a nossa fé é uma coisa, e os nossos problemas é outra coisa. É claro que tudo está vinculado, mas ali são duas coisas. Você vai viver o seu momento de fé, só vai viver o seu momento dos problemas. Eu costumo dizer que quando a gente lê a hadith, subhanallah, principalmente no Riyadh al-Salihin, uma coisa muito interessante. As pessoas que nós ouvimos que foram ao paraíso são aquelas pessoas que, através do seu pecado, elas pediram perdão e foram ao paraíso. Não sei se vocês entenderam isso. Muito profundo. Subhanallah. Quando nós lemos histórias no livro Riyadh al-Salihin e em outros vários livros, aqueles que a gente ouviu que Nabi sallallahu alaihi wasallam disse fahum fil jannah, eles estão no paraíso, é através de um certo pecado, porém essa pessoa fez um tauba sincero naquele pecado que o levou ao paraíso. Então a dificuldade nos aproxima de Allah,
Não podemos entrar no Islã julgando que, pronto, agora eu já estou no Jannah aqui no Islã, é tudo de bom, eu vou usar meu lenço, vou fazer meu salat, acabou, não vou ter... Não, muito pelo contrário. A concentração no salat é uma situação ahwal dentro de casa, com a família, né? Então, querido irmão, querida irmã, tenha isso em sua mente que entrar no Islã ou praticar com o Islã não quer dizer só estar isento de problemas. Muito pelo contrário, quer dizer enfrentar esses problemas e quer dizer, enfrentar esses problemas e ser paciente, e assim Allah Tabaraka wa Ta'ala irá nos dar Jannatul Firdaus quando nós assim fizermos. Barakallahu fique, nosso querido Sheikh Abu. Mais uma pergunta e vai rezar, tá bom? Khair, inshallah. Barakallahu fique. Sheikh Abu, nós sabemos que muitos muçulmanos aqui no Brasil, morando aqui muito tempo, das famílias muçulmanas, e muitos muçulmanos revertidos muito tempo, anos já, por exemplo, tem revertidos já, eles agora têm filhos, têm netos, então eles já se tornaram muçulmanos muito tempo. O que nós queremos perguntar? Muitas vezes, o muçulmano sentir no coração dele muita fraqueza de confiança na sua religião. Ou seja, assim, hoje em dia é a época da ciência. E cada dia que a ciência fica mais forte, nós descobrimos que o Islã está acompanhando a vida humana, está acompanhando a ciência. Por exemplo, essa época de coronavírus, pandemia, todo mundo pegou essa importância e o valor de purificação. Exemplo, esse é só exemplo pequeno. Purificação, lavar as mãos, rosto assim, sempre purificado. Mas nós, como muçulmanos, fazemos purificação 5 vezes por dia. E muitas pessoas ficam com zombaria que os muçulmanos estão lavando mãos, porque então ficam rindo, ficam brincando que os muçulmanos porque estão fazendo isso. Eu quero dizer assim, como a ciência está aprovando nossa religião e todos os textos da nossa religião dentro do Alcorão, dos ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cada dia nós descobrimos provas e evidências que provam a verdade desses textos, desses versículos. Mas, em outro lado, encontramos muitos irmãos, muitas irmãs estão sentindo muita fraqueza nesses ambientes, como se fosse estar tendo vergonha que alguém fala para ele que você é muçulmano, ele como se fosse tem vergonha disso, wal-iyadu billah, ou tem muita fraqueza. Então ele já, por causa da ambiente diferente, não está como ambiente islâmica. Então tem muita fraqueza. Como o muçulmano pode sentir honra, pode sentir que é muçulmano forte? Eu sou muçulmano, alhamdulillah. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse, وقال إنني Sheikh Abu, وقال إنني من المسلمين. Eu sou dos muçulmanos. Então é uma honra ser muçulmano, é um favor de Allah, é uma bênção de Deus. Como o muçulmano pode voltar a esse sentimento no seu coração, essa confiança em si próprio e na sua religião, e deixar essa fraqueza de personalidade, fraqueza de personagem, fica fraco na frente das outras religiões ou na frente das outras pessoas que são a maioria. Como podemos resolver isso? Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam.
Primeiramente, nós temos que ter algo dentro de nós, que Allah subhanahu wa ta'ala é nosso Criador, Allah é nosso sustentador, Allah é nosso protetor. Então, como resolver esta questão que foi colocada aqui com o Sheikh, de nós nos sentirmos fragilizados nos nossos setores de trabalho ou nos nossos ambientes onde nós frequentamos ou estamos a trabalhar? Então, como nós resolvermos esta situação e como nós melhorar isso? Número 1, através de nós criarmos uma amizade com Allah. Através de nós criarmos uma amizade com Allah. Quem cria amizade com Allah, Allah Rabbul Izzat wal Jalal está com ele. Musa alayhi salatu wassalam está a enfrentar Faraó, está a enfrentar os feiticeiros de Faraó. Feiticeiros. Não feiticeiro. Feiticeiros no plural. Só que Musa tinha uma convicção. Allah está comigo. Em meio a todo aquele ambiente negativo, aquele ambiente contra ele, o que Musa alayhi salatu wassalam faz? Obedece a ordem de Allah. Quando Allah diz, joga o seu cajado, joga a sua bengala. Musa joga e ela transforma-se numa serpente. Então, aqui nós aprendemos que situações no nosso setor de trabalho irão aparecer, na nossa casa irá aparecer, na escola também, na faculdade também. Faça amizade com Allah de tal ponto que a sua amizade com Allah, ela vira um protetor para si próprio em todo tipo de ambiente. Essa é a primeira coisa. Tem que fazer amizade com Allah, é infalível. Para a pessoa se sentir protegida e sentir naquele nível mais gostoso, naquele auge de iman, tem que ter amizade com Allah subhanahu wa ta'ala. Né? Subhanallah, se eu for responder essa pergunta como eu quero, a gente vai levar aqui toda a noite fazendo uma outra palestra. Né? Nós temos ali Hatim. Hatim era um homem pobre. Hatim viaja, longa história, e deixa pouco dinheiro em casa. Mas Hatim tinha amizade com Allah. Hatim tinha amizade com Allah. A amizade de Hatim era de tal ponto que o governador daquela época trouxe dinheiro para a casa de Hatim. Hatim, na sua viagem, Allah tabarak wa ta'ala cuidou dele também. Hatim volta para casa e abraça sua filha que permitiu que ele fosse viajar para o Hajj, apesar de não ter deixado dinheiro em casa. Ele diz: as crianças dois que são dedicadas a Allah serão grandes líderes amanhã. Então, amizade com Allah. Omar ibn Abdulaziz, na altura da sua morte, o que ele disse para os seus filhos? Disse: eu tinha duas opções. Dar a vocês de comer de halal e de haram, estou nem aí. Se vocês comeram halal ou haram, e a segunda opção era ensinando vocês o temor de Allah. E eu segui a segunda opção, ensinando vocês o temor de Allah. Ó meus filhos, sempre que vocês precisarem de algo, façam rafiqi, peçam meu amigo Allah. Subhana Rabbil Ala. Chegou aquele dia em que filhos de Omar ibn Abdulaziz estavam a entregar 100 cavalos em forma de sadaqa, em forma de caridade, e os filhos do cunhado que deixou dinheiro para eles e não deixou taqwa estavam na porta da mesquita a pedir esmola. Então, o primeiro passo é amizade com Allah. Man kana lillahi kana Allahu lahu. Aquele que torna-se de Allah, Allah torna-se dele. Ilahi, como diz o poeta, né? Ta'anisi wa himmati wa sururi qad aba qalbi an yuhibba siwaka ya azizi wa himmati wa muradi طال شوقي متى يكون اللقاك ليس السؤال من الجنان النعيم غير أني أطلب اللقاك. Né? Ela diz: Anisi, oh Allah, tu és o meu querido. Allah, tu és o meu Anis, o meu querido, o meu confidente. Wahimmati, a minha motivação. Wassururi, a minha felicidade. Cada aba qalbi an yuhibba siwaka. O meu coração não consegue amar o outro. Meu coração não consegue ser do outro. Meu coração é seu, Allah. Tala shawqi mata yakunu liqaka. O desejo de saber quando é que será o nosso encontro Allah tem se aumentado dia após dia. Mas, oh Allah, eu não quero paraíso só. Eu quero poder encontrar com o Senhor. Então, o primeiro ponto é fazer amizade com Allah subhanahu wa ta'ala. Essa é a primeira coisa fundamental. E segundo, voltamos lá atrás, ler a história de Sahaba. Ler a história de Sahaba, isso vai nos ajudar a ficar sempre protegidos.
Barakallahu fiik, nosso querido Sheikh Abu. Nós agradecemos ao Senhor, agradecemos ao nosso querido Sheikh Osama pelo atendimento desse convite. E, inshallah, sempre continuamos essas, inshallah, atividades dentro de nós, trocando as ideias, pensamentos, conhecimentos, inshallah. Barakallahu fiik, que Deus te abençoe. É uma honra estar com o Senhor, com o Sheikh Osama. Está lendo tem uma pergunta, Sheikh Abu? Não, na verdade estou lendo comentários aqui, fazia tempo que eu não via esse pessoal falar. Allah recompensa, Dona Fátima, um mês, salam alaikum, saudade, wallah, barakallah fikum. Estamos esperando o senhor aqui em Cuiabá, inshallah. Como que o senhor está? Caso depende de mim, inshallah. Inshallah, a gente vai. Olá, Antum Bekhair, Farouk. Doutor Farouk, mashallah, doutor Farouk faz chefe Abu satisfações. Subhanallah, doutor Farouk, eu estava sempre lá na casa dele, mashallah. Inshallah. Sim. Vir aí a Cuiabá visitar vocês, inshallah, ya Rabbi. Inshallah, inshallah. Na verdade, Cuiabá foi a minha melhor escola, foi onde eu aprendi a falar. Barakallahu fiik, Sheikh Abu. Eu sentava aí nesse escritório e preparava todas as palestras. Inshallah, eu falei no início que nós temos direito de visitar-nos, de fazer palestras para nós. Não esquecer de nós, porque você é de Cuiabá. Dona Fátima, eu venho, inshallah, em breve. Wallah, lembro daquelas noites na cozinha, antes do Eid, a gente cortando carne lá, preparando tudo. Subhanaka, ya Rabbi. Inshallah, a gente vem assim. Inshallah, inshallah. Barakallahu fiik, Sheikh. Quer falar uma coisa para finalizar? Para nós finalizarmos com dua, Sheikh Abu. Depois, inshallah, vai fazer súplica em português para nós. Gente, eu estou ficando famoso de tanto fazer essa súplica em português, então hoje eu não vou fazer. O Sheikh não sabe português. Tá bom, então vamos finalizar com uma súplica em português. Podemos finalizar? Tá bom. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Oh Allah, perdoai os nossos pecados pequenos e grandes cometidos a saber ou sem saber. Oh Allah, aceitai cada jejum, cada ação, cada salat, cada ibada feita dentro deste mês de Ramadã. Oh Allah, aceitai a nossa caridade feita dentro deste mês de Ramadã. Oh Allah, aceitai de nós somos fracos, nós somos pecadores, mas pedimos implorando, Ya Rabbal Alamin, aceitai de nós. Oh Allah, cada amigo, cada conhecido que eu deixei em Cuiabá, cuida deles, Ya Allah, protege eles, Ya Allah, mantém eles firmes dentro do seu dino, Ya Allah. Allahumma, Ya Allah, proteja todos eles contra o coronavírus, Ya Arhamar Rahimin. E aqueles que já faleceram dentre as pessoas que a gente deixou em Cuiabá, de Jannatul Firdaus, a todos eles, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma, Ya Allah, faça com que este amor, afinidade e com que esta amizade que nós temos com Ahl Cuiabá fique até nossa última respiração neste dunya, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma, Ya Allah, preserva o Sheikh Osama e cuida dele e cuida da família dele. Allahumma, Ya Allah, preserva o Sheikh Abdul Salam, cuida dele e cuida da família dele, Ya Arhamar Rahimin. E todos aqueles que aqui nos acompanharam esta noite, Ya Arhamar Rahimin, Ya Dal Jalali wal Ikram. Allahumma, Ya Allah, aceitai de nós. Allahumma, Ya Allah, aceitai de nós. Allahumma, Ya Allah, traga os nossos filhos à retidão. Allahumma, Ya Allah, faça os nossos filhos praticantes do seu dino Islam. Allahumma, Ya Allah, se esta for a noite de Laylatul Qadr, aceitai-nos como aqueles que passaram esta noite no seu ibadah. Aceitai o nosso Subhanallah, o nosso Alhamdulillah, o nosso Qiraat, o Surah Al-Fatiha. Aceitai de nós, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma, Ya Allah, aceitai de nós, Ya Arhamar Rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك شيخ أبو، ما شاء الله، جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم، نراكم بالخير إن شاء الله. الله يحفظكم بإذن إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين.